Olá, pessoal. Em história, vamos ver um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta ele enviou para o rei de Portugal para falar o que eles haviam encontrado aqui no Brasil. Eles vieram de Portugal e quando chegaram no Brasil, ele enviou essa carta para o rei de Portugal falando o que é que eles tinham encontrado, como eram as pessoas que tinham aqui, né, no caso os índios que tinham naquele tempo, como eles se vestiam, certo? As terras como eram. Então, Pero Vaz de Caminha enviou essa carta informando como era o Brasil para o rei de Portugal. A página do livro é a 49 e 50. Na página 49. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. Vieram em esquadra. Esquadras são vários navios de guerra, comandado por Pedro Álvares Cabral. Como você viu, aqui encontraram indígenas de diferentes povos, cada um com seus costumes e sua língua. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram vários indígenas, certo? Com vários tipos de língua, de vestimentas, e os índios se localizavam geralmente pelo litoral. Então, foi justamente esses povos que os portugueses encontraram. Logo depois de chegar, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal, dando notícias da Nova Terra. A Nova Terra era o que? Era o Brasil, que eles haviam chegado. Leia a seguir um trecho da carta na qual o escrivão Pero Vaz de Caminha fala dos habitantes que os portugueses encontraram aqui. Essa é a carta de Pero Vaz de Caminha, né, um trecho da carta, e ele escreveu assim: um deles, dos índios, né, que ele está falando dos indígenas, um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muito com seus arcos e setas, mas não os aproveitou. Logo, já de noite, levou-os a embarcações, as capitanias, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles, né, o rosto deles, é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons raízes, bem feitos. Andam nus, sem costura alguma, né? Ele diz que andam nus sem nenhuma roupa. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Ou seja, os índios não faziam questão, não estavam nem aí em ficarem nus na frente desses portugueses, certo? Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo, furado e medido neles um osso verdadeiro. Pero Vaz de Caminha estava escrevendo na carta aqui, na boca dos índios, né, o beiço de baixo, tinha como se fosse um osso. Para a gente hoje em dia é um pince, né? Mas os índios usavam esse osso aqui no beiço de baixo da boca. E trazem-no ali encaixe de sorte que não os magoa, nem lhe põe estorvo na fala, nem no comer e beber. Então ele disse assim, que aquele osso que tinha na boca dele não atrapalhava eles de comer, de beber, de falar, certo? Então esse é um trecho da carta. Aí tem uma atividade aqui para vocês fazerem no caderno. Se naquela época os indígenas registrassem os acontecimentos por meio da escrita, os índios não sabiam escrever, mas se eles soubessem escrever, o que será que eles escreveriam a respeito dos portugueses? O que será que os indígenas escreveriam quando viu os portugueses chegando lá? Certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever no caderno de vocês qual o ponto de vista dos indígenas, o que é que eles viram quando os portugueses chegaram, qual a visão deles sobre os portugueses. Certo? Então, vocês vão escrever no caderno de vocês como se fosse a visão dos indígenas naquele tempo. Então,
Provavelmente os indígenas iriam escrever que homens brancos chegaram em grandes embarcações, vestidos, né, completamente vestidos, tentando se comunicar com os índios, certo? Mas não tinha a mesma língua, então não conseguiam se comunicar com facilidade. E que os portugueses não maltrataram ele, né? Assim, não atiraram, tinham armas, mas não chegaram atirando nos indígenas. Chegaram mais para conhecer as terras. A visão dos indígenas também poderia ser que esses portugueses tinham muito ouro, muitas joias, certo? Bebidas, comidas. Então a visão dos indígenas pode ser essa, certo? Que vocês vão escrever no caderno de vocês qual seria a visão dos indígenas a respeito dos portugueses, né? Quando eles viram os portugueses chegando. Aí vocês podem dizer que os índios viram grandes embarcações com pessoas brancas, completamente vestidas, tentaram manter contato, mas a língua era diferente, e que os índios não compreendiam, que esses portugueses tinham muito ouro, muitas joias, bastante comida, bebida, certo? Aí vocês escrevem no caderno de vocês. Página 50. Agora observe o mapa ao lado. Veja a rota da viagem feita pelos portugueses para chegar ao território que hoje forma o Brasil. Nessa viagem, a esquadra de Cabral também passou pela costa da África e pelo litoral das Índias. Então, eles não vieram só no Brasil, eles foram na África e na Índia. A linha verde indica a rota, né, o itinerário de ida, de quando eles saíram de Portugal, passaram pelo Brasil, passaram pela Índia e pela África. E a linha vermelha mostra o itinerário de volta, eles voltando para o Portugal. Então, vejam que eles saíram aqui da África e foram direto para Portugal, não passaram novamente aqui no Brasil, as embarcações. Mais abaixo tem duas questões para vocês fazerem. A1. Discuta com seus colegas, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar essa pintura e vão observar essa pintura. Que foi, realmente, será que aconteceu dessa forma aí, ó? Aqui temos o que? Os índios. E uma embarcação, né? Que eles vieram aqui dessas esquadras, desses navios grandes. Aí pegaram uma embarcação menor para chegar aqui nas terras. Isso aqui são os portugueses. Aqui os índios. Vocês acham que foi dessa forma que aconteceu? A pintura abaixo foi feita em 1922 e retratou um fato ocorrido havia mais de 400 anos. Você acha que este é um verdadeiro testemunho desse acontecimento? Será que foi dessa forma aqui que os portugueses chegaram no Brasil? Aí você responde, certo? O que você acha? Aqui temos uma imagem dos indígenas, a embarcação dos portugueses chegando aqui nas terras. Será que foi dessa forma? Porque a gente viu anteriormente que é parecido dessa forma aí, né? Que eles chegaram em embarcações, saíram das caravelas e chegaram aqui e encontraram os indígenas. Aí você diz se você acha que foi dessa forma ou não. E a 2, você vai desenhar no seu caderno. Desenhe um encontro entre portugueses e indígenas. Lembre-se de incluir no desenho tudo que você já sabe sobre esse momento da história brasileira. Vocês vão incluir nesse desenho o encontro dos portugueses com os indígenas e colocar também as paisagens, as vestimentas dos portugueses, as vestimentas dos índios, né, como eles se vestiam, os personagens que tinham nessa história que a gente viu, certo? Aí vocês fazem esse desenho no caderno. Caso tenham dúvida, vocês me mandem mensagem perguntando.